Você teria coragem de visitar uma igreja cheia de fantasmas? Hoje vamos ver juntos alguns dos lugares mais assustadores do mundo, e um deles fica aqui no Brasil. Existem vários motivos diferentes que podem causar medo em uma pessoa, como por exemplo, histórias macabras, fenômenos inexplicáveis, Avistamentos estranhos, esculturas bizarras e muito mais. E o primeiro lugar assustador que vamos apresentar no vídeo de hoje é um parque temático. Isso mesmo, um parque. Mas quem tem medo de parque? Parque é uma coisa legal, vai com a família, vai com os amigos, se divertir. Só que esse que está localizado em Singapura não tem nada de legal. Estamos falando do parque temático chamado Haw Par Villa. Dentro do parque existem mais de 1000 esculturas. E essas esculturas não são bonitinhas, muito pelo contrário, são bem estranhas e bizarras. Uma mais esquisita e assustadora que a outra. Essas esculturas foram inspiradas na mitologia chinesa e também de alguns contos populares. Imagina fazer aqui no Brasil, tem o Velho do Saco. Mas isso aqui assusta mais, velho. Olha esse bichinho aqui. Credo, velho. Olha um espadão. Ele tá cortando alguma coisa, uma pessoa? Ali dentro existem várias atrações, né? Igual uma Disney, só que uma Disney macabra. E a atração mais conhecida é o 10 Courts of Hell, que significa as 10 cortes do inferno. Por isso que esse negócio aí todo assustador e medonho, né? A ideia, galera, é meio que mostrar como seria o inferno, né? Quais seriam as punições, as torturas. Tudo isso, é claro, segundo a mitologia chinesa e budista. Ou seja, o negócio é bem pesado, bem infernal mesmo. Tem pessoas sendo cortadas no meio por uma serra, outras sem braço, mas relaxa que não é nada de verdade, né? Ninguém ali tá sofrendo. Mas mesmo assim não deixa de ser assustador. Olha isso aqui nos espetos. Credo. Mano, muito feio, muito bizarro. Sem contar as outras atrações que estão no parque, como por exemplo essa montanha aí cheia de cabeças. Mano, eu achei que era tipo aquele, sabe aqueles mural que você bota o rosto? Sei. Eu achei que eram vários buracos abertos ali pra galera colocar a cabeça e tirar foto. Foi tipo isso. A cabeça já tá ali mesmo. Que isso, mano? Animais que apresentam características humanas. Meio humano, meio animal ali, ó. Sim. Olha esse caranguejo. Credo, um caranguejo com cabeça humana. Esse é feio e bizarro, hein? E além de toda a bizarrice, para deixar tudo ainda mais assustador, o povo lá diz que as estátuas são almas condenadas que ganham vida à noite. Aí que não pode ficar no parque à noite. Tem que sair fora antes, filho. Vamos falar agora da igreja de São Jorge. Essa igreja fica localizada em Lukova, na República Tcheca. E ela também é conhecida como a Igreja dos Fantasmas, porque simplesmente existem fantasmas sentados dentro da igreja. É isso, é tipo a igreja fantasma. Os fantasmas também querem ir lá fazer um culto, né? Rezar pros outros que ainda não vieram pro outro. Vai pra outro lugar, pô. Vai pro supermercado, sei lá. Essa igreja é bem antiga, foi construída lá no século XIV. Porém, ao longo dos anos, sofreu vários incêndios. O que deixou ela ainda mais assustadora. E o mais recente aconteceu em 1960 e acabou destruindo parte do teto durante um funeral. Então alguém tava fazendo um funeral na igreja, pegou fogo dentro da igreja. Como assim? Será que foi vela ou será que foi o fantasma? E por conta então desses inúmeros incêndios, a igreja foi condenada como mal assombrada. E assim ela ficou abandonada por muitos anos, até que em 2012, um artista chamado Jakub Ardrava decidiu que ali naquela igreja assombrada era o lugar ideal para fazer sua instalação artística para o seu TCC. Então, aproveitando a história da igreja, os acidentes e tudo mais, ele colocou várias esculturas sentadas, esculturas de gesso e cobriu com lençol. E isso acabou deixando a igreja ainda mais assustadora e mais famosa. Pois agora, ao entrar na igreja, você vai dar de cara com 32 fantasmas sentados ali, orando, né, pra sei lá o quê. Já que era uma igreja fantasma abandonada, por que não colocar uns fantasmas ali dentro, né? Todos os 32 fantasmas estão em posições diferentes, como se realmente estivessem ali assistindo uma missa. E os fantasmas foram esculpidos baseados em 32 amigos do artista. Ó, tem um na porta. Bem legal, né? Tem um em pé ali no canto, credo. Agora, galera, vamos falar de um lugar que não é assustador, muito pelo contrário. Mas, na verdade, é assustador para quem não conhece. Estamos falando do lugar chamado Pocket Broker, uma das melhores plataformas de negociação do mundo. Caso você não tenha conhecimento e precisa fazer uma operação ou alguma negociação pelo mundo, a opção mais vantajosa da plataforma é o Social Trading. Pois dessa forma você pode escolher um ou vários dos melhores operadores que estão ali disponíveis, analisando e acompanhando o seu progresso e depois basta repetir fazendo
fazendo as mesmas operações. Então é só copiar e colar de quem já sabe e de quem já tá fazendo dinheiro. Que no caso são especialistas que já trabalham com isso e vão te dar tudo de mão beijada. E com isso você também vai aprendendo, né? No site então você pode acompanhar o movimento do gráfico, abrir uma negociação na direção do crescimento ou do declínio e fixar o lucro. E então, se tiver interessado em experimentar algo novo e testar esse mundo de operações, é só entrar agora no primeiro link que está na descrição. E na hora de se cadastrar usando o código promocional que está aparecendo aqui na tela, você vai receber um bônus de 60% no seu primeiro depósito. Então você já sabe, né? A Pocket Broker tá aí. Uma plataforma feita para todo mundo, para quem está começando e também, é claro, para quem já é experiente. Agora pegue seu crucifixo, seu sal grosso, seu alho e vamos para a Transilvânia. Acho que a galera hoje em dia nem sabe o que significa, né? Transilvânia é um lugar onde tem o castelo do Drácula, histórias de vampiros e também uma floresta mal assombrada. A floresta em questão se chama Hoia-Baiciu e é um pequeno bosque que fica lá na Transilvânia, na Romênia. Esse parque tem 3 km², aproximadamente 2 vezes o tamanho do Parque Ibirapuera aqui de São Paulo. E muitos da região consideram esse lugar como a floresta mais assombrada do mundo, ou até mesmo chamam ela de o Triângulo das Bermudas da Romênia. Lá existem coisas estranhas, árvores curvadas, e no meio dessa floresta existe um lugar onde não tem nenhuma árvore. Imagina um lugar rodeado de árvores, mas tem um lugar que não tem nada. Não cresce nada ali. Inclusive, a floresta e esse ponto em específico é conhecida como um ponto de encontros para atividades paranormais. Então ali naquele local, muitas pessoas já relataram ter visto aliens, OVNIs, fantasmas, vultos e várias outras coisas misteriosas. Como por exemplo, algumas pessoas dizem que quando estão andando pela floresta, elas começam a sentir náuseas, ansiedade, tontura. E ainda contam que sentem que estão sendo observadas ou seguidas por alguma coisa. Um repórter do jornal inglês The Guardian disse que quando ele visitou a floresta, algo que chamou bastante a atenção dele era o silêncio absoluto, pois ali parece que o local está morto. Não tem barulho de vento, não tem barulho de pássaros. Inclusive, muitas pessoas acreditam que ali é um portal para outra dimensão. Que inclusive faz os visitantes desaparecerem. Mas será que alguém já desapareceu ali? Sim, já desapareceu. Inclusive, o nome da floresta, Baiciu, foi escolhido como homenagem a um pastor. Um pastor, galera, que estava ali junto com 200 ovelhas e que supostamente desapareceu ali no local. Ele e as ovelhas. E mesmo com as histórias de terror, parece que na verdade virou uma coisa mais turística agora. Pois pessoas do mundo inteiro querem sentir essa adrenalina, esse medo, essa perseguição que acontece ali. E ver essas árvores tortas e toda essa floresta misteriosa lá na Romênia. Eu iria. Iria não? Oxe, lógico que eu iria, pô. Com a água benta e o crucifixo e uma fralda. E uma foice na mão. A foice. A arma, né? Pra dar tiro no fantasma. É, mas dar tiro no fantasma atravessa também. E foice? Ah, se for um corta-cabeça, filho. Com prata, né? Vampiro, Chegou a vez do Brasil e vamos falar então de um dos lugares mais assustadores que existe no nosso país. O Edifício Joelma de São Paulo, que realmente foi palco de uma verdadeira história de terror aqui no Brasil. Foi inaugurado em 1972 e no total tinha 25 andares. Nos primeiros 10 andares existia o estacionamento, onde as pessoas guardavam seus carros. E aí que depois disso, do 11º ao 25º, ficavam os trabalhadores. Escritórios, executivos, cada um ali fazendo o seu trabalho. Era um prédio comercial. A questão é que no dia 1º de fevereiro de 1974, por volta das 8h50 da manhã, um incêndio misterioso aconteceu. Segundo a construtora, o prédio estava equipado com o que tinha de melhor na época de tecnologia para prevenção de incêndio. Mas mesmo assim, a história foi outra. O incêndio foi causado por um curto-circuito no sistema de ar-condicionado no 12º andar. E naquela época, esse era um dos maiores prédios de São Paulo. E mesmo assim, não havia saídas de emergência ou alarmes de incêndio. Estamos falando também de 1974, né, galera? Naquele momento, as pessoas que estavam do 11º andar para baixo ainda tiveram tempo de escapar. O problema mesmo, galera, era quem estava mais alto. Porque como não tinha saída de incêndio, como que eles iam fazer para sair dali? Então, galera, os que estavam acima encontraram vários obstáculos para sair. Como, por exemplo, as escadas que estavam cobertas de fogo. Os corredores ficavam lotados de pessoas desesperadas, os vidros quebravam, fumaça para todos os lados. Com isso, o oxigênio já estava se acabando ali dentro. E em 4 horas de incêndio, a temperatura passou dos 700 graus Celsius. Tem noção do que é isso, galera? Ao todo, tinha
tinham quase 800 pessoas no prédio e no final 187 pessoas perderam suas vidas. Dessas 187 pessoas, galera, algumas se foram por conta do fogo, outras no desespero acabaram pulando lá de cima. E além das 187 pessoas que partiram, mais de 300 pessoas ficaram feridas. E depois de toda a investigação e tudo mais, 5 pessoas foram apontadas como culpadas. Nos escombros do prédio foram encontrados 13 corpos dentro de um elevador, talvez na esperança de descer, né? Não sei lá. E depois de tudo isso que aconteceu nesse prédio, o local teria se tornado assombrado. Inclusive, existe uma história bem interessante a respeito dos 13 corpos que foram encontrados ali no elevador. Como eles estavam muito queimados e não deu para identificar quem eles eram, eles foram enterrados ali próximo, no cemitério de São Pedro. E na lápide deles foi colocado como as 13 almas. E um tempo depois, alguns visitantes e o próprio zelador do cemitério contam que começaram a ouvir choros e gritos saindo daquela sepultura. O barulho era tanto que, para tentar aliviar a dor dos mortos, eles até jogaram água na sepultura, pois, né, teriam partido por conta do fogo. E inclusive essa prática de jogar água na sepultura fazia os gritos pararem. Olha que loucura. O edifício Joelma ficou fechado por 4 anos após isso, para fazer uma reforma. E depois foi reaberto com outro nome, Praça da Bandeira. Mas mesmo mudando o nome, vários funcionários e pessoas que visitam o local dizem que até hoje as almas das vítimas andam por ali. Então, segundo eles, é possível escutar vozes, ver espíritos e também alguns fenômenos inexplicáveis. E galera, a história sobre o edifício Joelma não acaba por aqui. Existem várias e várias histórias macabras, assustadoras envolvendo o prédio. Inclusive, a gente está com um projeto bem bacana, que é visitar lugares assustadores, interessantes que existem aqui no Brasil. Primeiro a gente começa no Brasil, depois a gente vai explorando a América e aí depois a gente sai pelo mundo. Pois a gente sempre falou desses lugares e a ideia agora é mostrar, fazer um mini documentário, fazer uma websérie com esses vários lugares assombrados no Brasil. Também lugares especiais, bonitos também, por que não? E um dos lugares que a gente tem muita vontade de conhecer e mostrar pra vocês, né, fazer um bem bolado, bem bacana, é o edifício Joelma. Porque ele fica aqui em São Paulo, perto da gente, e se vocês quiserem então, se vocês apoiam essa ideia, já comenta aqui embaixo, já deixa o like, que em breve vocês vão ter mais novidades, beleza? Vamos agora falar do Hospital Belitz-Heiligenstadt. Esse lugar foi eleito pela revista Condé Nast Traveler como um dos lugares mais assustadores do mundo. Isso porque ele é um hospital abandonado do primeiro grande conflito. Ou seja, se tornou um grande cenário de filme de terror. Não só durante, né, o conflito, mas imagina depois. Muitos soldados de guerra passaram por ali e hoje o local está completamente abandonado. Esse sanatório fica a 50 minutos de Berlim, na cidade de Belitz, na Alemanha. O local tem 800 mil metros quadrados. Grande demais. E foi construído lá em 1898. E de 1914 a 1918, durante o primeiro grande conflito, ele se tornou um hospital para tratar dos soldados feridos. Inclusive, foi lá que trataram de um jovem soldado chamado Adolf H., que vocês devem conhecer. Nem sei se pode falar o nome desse cara aqui no YouTube, galera, é bem assim mesmo. Em outubro de 1916, ele teria se ferido na perna, e aí que ele foi atendido ali, nesse hospital. Aí, ó, tá vendo? Se ele não tivesse sido atendido, talvez, né? Não teria acontecido outras coisas literalmente na vida. Ia bater as botas. Como o lugar é gigantesco, ele não está totalmente abandonado. Existem algumas salas que foram destinadas ao tratamento do Parkinson, mas a maior parte do complexo está totalmente abandonada. Um verdadeiro cenário macabro, digno de filme de terror ou até mesmo de jogo de terror. Lá você vai encontrar então vários piches, paredes quebradas, pedaço caindo, sem teto, sujeira, musgos, salas completamente escuras. Imagina a quantidade de ratos. Tanto é que o hospital já foi cenário de vários filmes. Filmes de terror e também para filmes de crimes. No caso, um filme que conta a história de um assassino em série. E aí, qual desses lugares você teria coragem de visitar? Gostaram da ideia do mini documentário do edifício Joelma? Então deixa o seu like aqui embaixo, comente também, que em breve traremos mais novidades. Quem sabe um trailer não vem por aí rapidinho, hein? Outros vídeos estão aqui na tela para vocês assistirem, ou então aguarde o próximo que vai sair em breve, galera! Feliz 2024 para todo mundo, vamos que o ano começou! Vambora, isso tudo pessoal, valeu!